demorei um pouco a dormir, né? E eu comecei a orar ao Senhor. E falei assim, Senhor, qual palavra o Senhor quer? Porque eu estava com uma palavra em meu coração, mas sabe quando você sente que não é aquela? E eu falei, Senhor, é amanhã. Então o Senhor fala comigo, fala o que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja. E o Senhor começou a falar comigo sobre essa palavra, quando Jesus anda por cima do mar. E eu fui ler essa palavra. E logo no primeiro versículo, quando nós começamos a ler, a palavra do Senhor diz que logo ordenou Jesus a seus discípulos que entrassem no barco e fossem adiante. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando essa história é uma palavra muito conhecida da igreja do Senhor. Porque quando nós olhamos essa palavra, nós vemos que foi uma ordenância do Senhor. Porque não foi como lá em Mateus 8, quando Jesus diz assim, e passamos para o outro lado, né? Essa palavra aqui de Mateus 14 é que Jesus ordenou aos seus discípulos. E muitas das vezes, quando nós olhamos essa palavra e falamos assim, meu Deus, mas o Senhor sabe de tudo. Eu até falei, Senhor, o Senhor sabe de tudo. Porque o amanhã, o Senhor já sabe. E o Senhor sabia do vento. E o Senhor mandou que eles fossem. Porque a palavra não diz que Ele pediu para que eles fossem. Não. A palavra diz que Ele ordenou. Então eles estavam debaixo de uma ordem de Jesus para que passassem para o outro lado. E Jesus ficando ali para despedir aquela multidão, ele ficou ali até a tarde, à noite ele foi orar, e a palavra diz que quando o barco já estava assim bem longe, né, no meio do mar, a palavra ela diz, estava no meio do mar, então eles estavam no meio do caminho, e o barco estava sendo açoitado pelas ondas, estava sendo açoitado pela tempestade, pelo vento contrário. E quando eu fui meditar nessa palavra, açoitar. E eu falei assim, Senhor, essa palavra açoitar é usada quando é um castigo, né? Quando as pessoas eram presas, eles eram açoitados naquela época. E aqui a Bíblia diz que aquele barco estava sendo açoitado pelo vento contrário. E eu falei, Senhor, nem sempre quando nós estamos debaixo de uma ordenança do Senhor, não quer dizer que nós não passaremos por vento contrário. O vento contrário, ele vem. O açoite, ele vem. Só que mesmo assim eu continuei falando com o Senhor e pedindo para que Ele falasse comigo. E eu falei assim, Senhor, mas o açoite, ele não é usado para castigar. E hoje, o Senhor só me respondeu hoje. Quando eu estava sentada hoje no aniversário, eu abri uma palavra. E a palavra que eu abri falava sobre isso. E eu quero ler para você nessa noite. E você vai entender o que eu quero te dizer. Aqui em Provérbios 20, 30, diz assim: os golpes e os sofrimentos e os ferimentos eliminam o mal. Os açoites limpam as profundezas do ser. E eu falei assim, é o que, Jesus? E eu fui ler de novo. E eu li, os golpes e os ferimentos eliminam o mal. E os açoites limpam a profundeza do ser. Muitas das vezes nós entendemos açoite como um castigo, como eu estava entendendo. Mas quando
que nos deixa limpos. Quando aqueles homens, eles eram açoitados, muitas das vezes, pelo amor de Jesus, aquelas marcas ficavam nele, mas eles glorificavam o Senhor até o fim. Aleluia. E quando eu li que o barco ele estava sendo açoitado por um vento contrário, e o Senhor às vezes ele permite os açoites para que o nosso ser seja limpo, para que nós venhamos ser limpos, porque os ferimentos, porque quando nós somos feridos, aquilo, o Senhor ele tem poder de cicatrizar, ele tem poder de curar, porque ele é a cura. Não é assim? Ele cura, mas a cicatriz ela vai ficar ali, porque nós temos que lembrar, nós temos que olhar e glorificar o Senhor. E eu continuei lendo essa palavra e eu falei assim: Senhor, muitas das vezes nós não entendemos o teu agir, porque o Senhor tinha poder de lá do monte mesmo cessar a tempestade, cessar o vento contrário, mas ele não fez isso. Os discípulos estavam no meio do barco, no meio do mar. Eles podiam voltar para trás ou ir para frente. Era metade e metade. E a palavra diz que na quarta vigília da noite, por volta das 3 horas da manhã, eles viram Jesus vindo por cima da água. E eles ali se assustaram. Acredito eu que era pelo momento a qual eles estavam passando. Porque quando nós estamos sendo tomados por um vento contrário, nós não conseguimos entender muito direito. Porque nós falamos assim: Senhor, eu estou debaixo de uma ordem sua. Por que o vento? Senhor, o Senhor podia estar aqui. Por que o Senhor não está aqui agora? Porque na outra tempestade eles estavam comendo, mas Jesus estava dentro do barco. Mas nesse momento não. Eles estavam ali sozinhos. E às vezes nós, porque somos seres humanos, acabamos questionando e falando: Senhor, por quê? Por que o Senhor permite algumas coisas em nossas vidas? Por que o Senhor permite? Porque às vezes nós olhamos e falamos: o ímpio, ele não tem nada, não tem, parece que não tem problema, não tem enfermidade. Mas nós temos que aprender algo. E se nós estamos debaixo da ordenança de Jesus, não importa o que venha contra, não importa o vento contrário, o que importa é o que ele falou no começo: vai para o outro lado. Aleluia! Vai para o outro lado, porque tinha uma ordenança dele. Aleluia! Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor diz que quando ele vinha caminhando, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Porém, ele logo dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Primeiro, Jesus anima eles e diz: tem de bom ânimo. Porque, independente daquilo que nós estamos passando, nós temos uma alegria, temos uma fé que é inquestionável. Muitas das vezes o momento está difícil, mas você já está olhando e dizendo assim: Senhor, eu sei que
difícil agora. Eu não estou entendendo nada. Mas eu tenho fé que o Senhor sabe de todas as coisas. Uma vez eu escutei a Cláudia dizendo algo e eu gravei aquilo na tábua do meu coração. Aí ela disse assim, ó, quando as lutas vêm, eu pego e falo, eu posso suportar. Não, eu sou forte. Porque Jesus falou que eu sou forte e eu suporto. E eu falei assim, e aquilo eu gravei dentro de mim. E eu falei assim, ó, e é verdade isso, porque a palavra diz que não vem nada do que nós não podemos suportar. Às vezes, quando nós estamos no meio da tempestade, nós ficamos com medo. Nós ficamos assustados. Mas logo vem Jesus e diz, tem bom ânimo. Ele nunca vai deixar que nós sejamos tentados mais do que as nossas forças. Ele sabe que somos pó. A palavra de Deus diz que Ele sabe que somos pó. Ele sabe aquilo que eu posso suportar. Ele sabe aquilo que você pode suportar. Talvez o que eu passo você não suporta. E o que você passa eu não suporto. Mas Ele tem uma medida. E a palavra de Deus diz que Ele já tem um escape para cada um de nós. Ele já tem um escape. Antes que nós entramos, Ele já tem um escape para a minha vida e para a tua vida. Creia que Ele já sabe. Ele sabe o que está fazendo. Porque os discípulos, eles vinham ali de um cenário de milagre. Eles estavam vindo de um cenário de uma multiplicação. E logo Jesus falou assim, vai. Ordenou que eles fossem e eles foram no meio da tempestade. Assim é na nossa vida. Muitas das vezes nós estamos vivendo o melhor momento. Falamos, não, agora, meu Deus. Aí vem os ventos contrários. Porque muitas das vezes, irmão, nós nos acomodamos. Muitas das vezes nós nos acomodamos. E o que nós não podemos é nos acomodar. Eles vinham de um cenário de bênção, de fartura, de providência. Mas eles foram para um cenário de tempestade. Eu não sei em qual momento você está na tua vida nessa noite. Eu não sei aquilo que você tem passado. Eu não sei se você está com medo. Eu não sei se você está temendo o vento. Eu não sei. Mas o que eu quero dizer é que Jesus está chegando para te animar. Ele está chegando para te animar. E Jesus aqui, Ele mostra que Ele não precisa do barco. Porque Ele anda em cima das águas. Muitas das vezes nós achamos que Jesus precisa do barco para andar no mar, para estar. Mas essa palavra nos mostra que Ele não precisa do barco. Porque Ele veio andando e a tempestade estava soprando e Ele andando. E quando Ele disse isso, Pedro disse assim, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo em cima das águas. Olha que coisa maravilhosa. Porque muitas das vezes nós diz que crê no Senhor, falando, Senhor, eu creio, mas na primeira tempestade, no primeiro vento contrário, nós já queremos desanimar, nos amedrontamos e desanimamos. Mas aqui, muitas das vezes, nós olhamos para o vento e falamos assim, mas ele olhou para o vento, mas ele andou. Ele foi quem teve coragem de andar e de falar, Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. E Jesus pega e diz, vem.
dizendo: vem, vem. Ele está te chamando. Só que o sair do barco dependeu de Pedro. Jesus, ele deu a palavra: vem. Mas a coragem para sair do barco foi de Pedro. E nessa noite, eu tenho certeza daquilo que eu estou falando. O Senhor está aqui nessa noite para nos encorajar. Amém. Para encorajar eu e você e dizer para mim, para você: vem. Aleluia. Vem. Você quer viver milagre? Você quer viver de milagre? Vem. Ele está te chamando, Ele está me chamando para andar sobre as águas. E a palavra continua nos falando que Pedro, ele foi indo ao encontro de Jesus, mas a um certo momento ele sentiu o vento. Ele começou a sentir o vento e ele começou a afundar. E essa é a parte mais linda que eu acho dessa palavra. É a parte que mais me toca nessa palavra. Porque Pedro andou, a palavra não diz a distância que Jesus estava no barco. Se era muito, se era pouco, não diz. Só diz que Jesus mandou que Pedro viesse. E Pedro, ele andou. Só que em um certo momento, porque ele começou a sentir o vento. Assim somos nós, às vezes nós começamos a sentir o vento e começamos a temer e a afundar. Mas a palavra de Deus diz que quando Pedro começou a afundar, ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão para Pedro. Ele estendeu a mão e trouxe Pedro para cima. Aí eu penso, Pedro estava tão perto de Jesus. Porque foi a distância de um braço estendido. Pedro estava à distância de um braço estendido. Às vezes nós já andamos tanto. Estamos tão perto. Mas aí nós começamos a olhar para o vento. Mas Jesus está dizendo: eu estou perto. Eu estou à distância de um braço estendido para você. A palavra não diz o tanto que Pedro andou. Mas ele andou que ele chegou perto de Jesus. E quando ele clamou: Senhor, salva-me, Jesus estendeu a mão e trouxe ele para cima. Porque Jesus, ele sempre está à distância de um braço estendido. A palavra de Deus diz que o seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Ele sempre está com o braço estendido. É só você dizer: Senhor, eu estou sentindo medo, estou sentindo vento, mas salva-me. Salva-me, Senhor. E você vai ver que Ele vai te trazer para cima. Você vai ver que Ele vai te trazer à superfície de novo. Porque a palavra diz que quando passarem pelas águas, ela não te submergirá. E se passares pelo fogo, ele não te queimará. E nem chama terá em ti. Glória a Deus! Glória a Deus! E tudo isso, Pedro andou, Jesus estendeu a mão, trouxe ele para cima, e o vento ainda estava soprando. Porque a palavra de Deus diz que eles voltaram junto para o barco. E quando eles entraram no barco, foi que Jesus cessou o vento. Então eu quero te dizer nessa noite que é agora mesmo que Jesus vai agir. Não é depois que o vento passar. Não é depois que a situação melhorar. Ele age no meio da tempestade.
da tempestade. Então, se você está no meio da tempestade, comece a clamar: Senhor, salva-me. E você vai começar a ver Ele te trazer para a superfície. Você vai começar a ver o braço estendido do Senhor. Você vai começar a ver. Porque todos os dias, quando nós clamamos a Ele, Ele nos traz a superfície. Tem dias que nós pensamos assim: Senhor, eu vou afundar agora, eu não aguento. Agora não vai dar. Mas nem que seja, se a sua boca não conseguir falar, seja no teu pensamento de: Senhor, salva-me. Que você vai ver a misericórdia dele agindo sobre a tua vida. Você vai ver a misericórdia dele agindo sobre a tua casa. Você vai ver a misericórdia dele agindo na tua família. Você vai ver a misericórdia dele agindo. Aleluia. Se você está debaixo da ordenância do céu, não precisa temer. Não precisa. Porque a palavra diz que eles passaram por tudo isso, mas eles chegaram do outro lado. Aleluia! Eles chegaram porque o que vale é a palavra do Senhor. E eu entendo com essa palavra que a fé deles, porque quando Jesus fala homem de pequena fé, eu acredito que nesse episódio a fé deles foi aumentada por ver. Então tem muitas vezes na nossa vida que às vezes nós passamos por certas coisas em nossas vidas para que a nossa fé seja fortalecida no Senhor. Aleluia! Depois disso, nós não vemos mais eles temerem a tempestade. Eles andavam sempre em barcos para passarem, para atravessarem para outro lado, mas nós não ouvimos mais dizer que eles teriam tempestade, que eles teriam vento contrário. Então existem algumas coisas que acontecem na minha e na tua vida que é necessário. É necessário que aconteça. Porque hoje, quando eu estava meditando nessa palavra, eu entendo assim, que é como uma prova de uma autoescola. Enquanto você não passar, você vai ficar repetindo a mesma prova até você conseguir passar. Só que depois que você conseguiu passar, você pega seu carro, você anda para todo lugar. Assim também é na presença do Senhor. Quando nós vencemos o medo da tempestade, ninguém mais pode parar. Porque quem pode parar? Quem não tem medo de nada, quem não teme nada. Ninguém pode parar. Aí você vai passar por dificuldades e você vai dizer: não, eu posso clamar, eu posso chamar e Ele vai estender o braço. Ele está à distância de um braço só. Então quando você estiver passando, você vai falar assim: não, o meu Salvador está aqui. Eu não vou submergir nessas águas. Eu não vou afundar. Não vai acabar agora. Eu não vou desistir agora. Todos os dias eu clamo ao Senhor e peço a Ele: Senhor, me ajude a vencer hoje. Me ajude a vencer hoje. E amanhã eu falo de novo: Senhor, me ajude a vencer hoje. Porque eu entendo que aquilo que eu tenho passado hoje, os açoites que eu tenho passado hoje, são marcas que eu vou levar. E
chegará um dia que serão só marcas. Chegará um dia que eu vou olhar e vou dizer: só são marcas. Eu venci. Jesus me ajudou e eu passei. Assim é na minha e na tua vida. Chegará um dia que vai ser só marca. Nada mais que isso. Porque até Jesus carrega as marcas. Até Ele carrega marcas. Porque a palavra de Deus diz que ele foi transpassado. Ele carrega as marcas. E as marcas dele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A palavra de Deus diz em Isaías que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então quem é eu e você para não querer ter marcas? Como? Às vezes você quer passar sem ter marcas. Mas as marcas são necessárias, muitas das vezes. Porque quando Jesus curou um certo homem, ele disse assim, pega a tua cama e leva junto. Pega a tua cama e leva junto. Para ele não se esquecesse de onde Jesus tirou ele. Então aquilo que eu e você tem passado, em meio a vento, em meio a açoites, em meio a tempestade, isso é necessário para o meu crescimento e o seu crescimento. Porque eu creio na palavra de Jesus. Eu creio quando Ele diz que nós não somos tentados mais do que podemos suportar. Ele sabe de todas as coisas. Se Ele te deu, se você está passando hoje, faça como a pastora Cláudia. Eu sou forte, porque a palavra diz, digo fraco, eu sou forte. Faça como a pastora diz, eu sou forte, eu posso suportar. Eu sou forte. Porque mesmo quando a palavra de Deus diz sobre Paulo, que fala como Paulo orou a ele para que tirasse o espinho. E ele falou, Paulo, a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Ele não tirou o espinho. Ele não tirou. Mas Paulo recebeu o poder. Ele recebeu o poder, porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas fraquezas. Glória a Deus! Quando eu estou fraco, é porque eu estou forte. Então, todas as vezes quando você estiver clamando ao Senhor, você lembra, quando eu estou fraco, eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Porque é dessa maneira que Ele faz. Ele mostrou aqui para os discípulos que Ele não precisava do barco para passar do outro lado. Às vezes nós achamos que Ele precisa de nós. Mas quem precisa dele somos nós. Quem necessita dele somos nós. Jesus estava andando sobre as águas. Ele estava andando sobre as águas. Você consegue imaginar isso? Jesus andando sobre as águas. E os discípulos dentro do barco, sentindo medo. E se ele estivesse sem barco? E Jesus, ele provou que ele não precisava do barco para chegar. Ele ainda demorou. Lá, ficou lá, até de madrugada, até ele vir. Ele sabe o tempo certo, ele sabe o momento certo, ele sabe a hora certa de chegar. O barco estava lá no meio, sendo açoitado.
Vai. Viva um milagre. Porque muitas das vezes Ele nos chama para viver o milagre. E nós tememos. Mas essa noite, Ele está te dizendo, vem, viva o milagre. Não olha para o vento. Olha para mim. Porque eu estou tão perto de você. No espaço de uma mão estendida. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. É uma palavra simples, mas é aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Porque muitas das vezes nós queremos, pulo. É gostoso, eu também sou pentecostal, irmão. Mas muitas das vezes o Senhor quer falar dessa maneira com a igreja do Senhor. Porque a igreja não é minha. A igreja é do Senhor, a igreja não é do pastor. O Senhor é que sabe a necessidade da igreja. Ele conhece a necessidade da minha e da sua alma. E hoje Ele está dizendo, vem viver o milagre. Vem andar comigo sobre as águas. Eu não vou deixar que elas venham te submergir. Eu não vou deixar que você venha se afogar. Eu não vou deixar o vento te matar. Nós vamos junto passar para o outro lado. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.